Já está aqui o primeiro slide do professor Eduardo Chaves, e vocês já conseguem observar como é que é complicado fazer a apresentação dele, né? O mini currículo já está lá, mas realmente é alguém que nós também temos um prazer muito grande de ter conosco aqui neste evento. O Dr. Eduardo Chaves, ele é doutor em filosofia pela University of Pittsburgh, mestre em teologia na área de história do pensamento cristão ocidental, também pelo Pittsburgh Theological Seminary. No Brasil, ele estudou teologia no Brasil, nas faculdades de teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Campinas, e na Faculdade de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, no Brasil, em São Leopoldo. Atualmente, ele é professor de teologia em tempo parcial na Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em São Paulo, e professor colaborador em tempo parcial no mestrado em Educação do Centro Universitário Salesiano, Unisal, em Americana. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em epistemologia, filosofia política e filosofia da educação. Esse é realmente um resumo do currículo do Dr. Eduardo. O Dr. Eduardo atua em diversas outras instituições importantíssimas também para a Igreja brasileira e América Latina, e ele também é um dos autores do nosso dicionário das instituições protestantes no Brasil, feito pelo Núcleo de Estudo do Protestantismo. O Dr. Eduardo escreveu sobre o Instituto José Manuel da Conceição. Esse é o verbete escrito pelo Dr. Eduardo. E hoje ele vai tratar com vocês, conosco todos aqui, de um assunto muito interessante que poucos conhecem. Normalmente sempre pensamos em Lutero como sendo aquele que deu o start da reforma 500 anos atrás, só que Lutero teve um professor, que foi André Calst. E assim, vocês vão conhecer alguém que escreveu mais teses que Lutero. Tá? Conseguiu ultrapassar. Quem deu uma olhadinha no texto que nós temos lá no nosso início do site do simpósio, viram que realmente há toda uma produção que incentivou o seu aluno, no caso Lutero, a dar continuidade e fazer toda a reforma aqui, da qual estamos conversando tanto nos dias de hoje, no ano de hoje, desse ano, principalmente de 2017, e completamos 500 anos da Reforma Protestante. Sendo assim, eu gostaria de convidar, então, aqui o doutor Eduardo. Por favor, doutor Eduardo, assuma seu lugar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Quero agradecer à professora Lídice e aos demais responsáveis o convite que me foi feito. É para mim um prazer estar aqui para falar um pouco sobre um personagem que é considerado uma voz menor, uma outra face da reforma, que é Andreas von Karlstadt. No início das apresentações, hoje de manhã, eu me dei conta de que a expressão as outras faces da reforma protestante tem uma certa ambiguidade. Nós podemos nos referir a figuras, de certo modo, menores, que não fazem parte do primeiro time da reforma protestante, mas podemos falar também, e creio que minha fala aborda isso, em outros aspectos daqueles que foram titulares da reforma, no caso de Lutero. Então, na verdade, no título, vocês têm Karlstadt com letras um pouco maiores e Lutero com letras um pouco menores, porque eu vou falar do relacionamento entre os dois. Vou dar destaque, não escondo de ninguém que a minha preferência é pelo Karlstadt. Essa é uma das minhas bias, como diriam os de fala inglesa. Mas vou procurar ser objetivo porque eu não sou um pós-modernista que acredita que tudo é relativo e que não há fatos, há simplesmente narrativas que a gente faz conforme a preferência de cada um, o contexto de cada um. Eu acho que há fatos, há verdades e há, portanto, história objetiva. Embora eu tenha minhas preferências, eu vou admiti-las francamente, para que a gente possa ver um outro lado dessa história. Começar citando a Bíblia, livro de Eclesiastes, uma passagem que nem todo mundo gosta, né?
calvinistas, defensores ferrenhos da predestinação e da doutrina da providência, não gostam muito dessa passagem. Descobri outra coisa no mundo: nem sempre são as pessoas mais capazes que alcançam as mais altas posições, tudo depende de sorte e de ocasião. Confesso que eu hesitei um pouco em escolher a face menor da reforma à qual eu dedicaria minha atenção. Hesitei entre três pessoas: Erasmo, o próprio Karlstadt e Thomas Müntzer. Rejeitei o primeiro por ser conservador demais, o segundo por ser radical demais, e fiquei com Karlstadt, que é, de certo modo, aquele que está mais próximo de Lutero. Esteve mais próximo de Lutero fisicamente por um bom tempo, depois se separaram, se desentenderam. Na minha opinião, Lutero perseguiu escandalosamente Karlstadt, mas isso é parte da minha narrativa. A colocação de que eu hesitei entre três vítimas de Lutero é só provocação aos holofotes de que falou o professor Leonildo, que ficaram com tanta luz em cima de Lutero, né, que esconderam várias coisas que acho que não podem ficar escondidas. Muita coisa parecida entre Lutero e Karlstadt. Eu fiz aí um quadrinho que vocês veem que eles nasceram com 3 anos de diferença. Lutero em 1483, Karlstadt em 1486. Morreram com 5 anos de diferença. Lutero em 1546, Karlstadt em 1541. Lutero nasceu 3 anos antes e morreu 5 anos depois, ou seja, viveu 8 anos mais do que Karlstadt. No entanto, apesar de ser 3 anos mais novo, ele terminou o doutorado dele 2 anos antes de Lutero, na mesma Universidade de Wittenberg. Karlstadt em 1510, Lutero em 1512. Karlstadt, anos depois, continuou os seu estudo acadêmico, foi para Roma e obteve mais 2 doutorados, um em Direito Civil, outro em Direito Canônico, de modo que ele é um dos poucos indivíduos que eu conheço que é tridoutor. Né? Tem gente que se gaba de ser pós-doutor, ele é tridoutor. Ele também exerceu cargos acadêmicos na Universidade de Wittenberg. Logo que ele se doutorou, em 1510, ele foi feito uma espécie de deão da Faculdade de Artes. Depois ele se tornou chefe do Departamento de Teologia Bíblica, depois se tornou chanceler, uma espécie de reitor da Universidade de Wittenberg. Foi ele que entregou o diploma de doutorado nas mãos de Lutero em 1512, sendo chefe do Departamento de Teologia Bíblica. Foi ele que convidou Lutero a trabalhar naquele departamento e, portanto, era chefe de Lutero no departamento e depois veio a ser também chefe enquanto chanceler ou reitor da universidade. Ele era um tomista, Lutero um agostiniano, mas Lutero o convenceu a estudar Agostinho, a comprar as obras completas de Agostinho, que ele saiu, foi até Leipzig e comprou. E Lutero, de certo modo, o converteu a uma visão mais agostiniana da teologia. Né? E a conversão foi, de certo modo, tão persuasiva que ele escreveu teses contra a Igreja Católica 6 meses antes de Lutero. Lutero, em outubro de 1517, ele, em abril, não só escreveu as teses dele 6 meses antes, escreveu mais teses, 151 versus 95. Não que isso signifique grande coisa, mas Lutero era monge, um frade, né? Ele era um padre secular, um
cura, um vigário. Ambos vieram a abandonar seus votos. Lutero fez em 1525, ele fez com 4 anos de antecedência, 1521, e casou-se antes de Lutero também 4 anos, 1521 e Lutero em 1525. Ele ainda se casou com uma jovem bem mais jovem do que a freira com a qual Lutero se casou. Esses são dados que mostram que os dois têm perfil razoavelmente, ambos alemães, né? Um da Saxônia, o outro da Francônia, temperamentos mais ou menos parecidos, mas o de Karlstadt era um pouco mais cordato, não explodia com tanta facilidade, sua linguagem era um pouco mais respeitosa do que a de Lutero. Como eu disse, Lutero provavelmente convenceu Karlstadt a estudar profundamente Agostinho. Ele chegou a escrever um livro sobre o espírito e a letra, mas parece que Karlstadt convenceu Lutero de que as ideias que eles estavam discutindo e que ambos estavam basicamente aceitando naquela época, 1515, 1516, eram contrárias à teologia oficial da Igreja Católica e que, portanto, era importante que eles fizessem alguma coisa acerca disso, e as 151 teses de Karlstadt em abril de 1517 e, subsequentemente, as 95 de Lutero em 31 de outubro são respostas a essa preocupação de que eles estavam defendendo uma teologia que batia de frente com a teologia oficial da Igreja Católica. Acho que há um aspecto aqui que eu gostaria de ressaltar, porque pouca gente ressalta. Eu li nos primeiros meses deste ano, nos 10 meses até agora, eu acho que uns 30, 40 livros sobre Lutero e Karlstadt, e poucos são os que tocam nesse assunto, que é o seguinte: academicamente, antes de outubro de 1517, Karlstadt era uma figura muito mais projetada, muito mais conhecida, muito mais respeitada do que Lutero. Lutero, como alguém disse antes de mim aqui, era um mongezinho que ninguém conhecia. Professor de uma universidade fundada em 1502 e que não tinha projeção nenhuma, mas Karlstadt era famoso. Teve gente que ficou conhecendo Karlstadt em Wittenberg e disse assim: se a gente tivesse 5 ou 6 desses aqui, a gente alcançaria o status de Paris, que era de longe a universidade mais famosa daquela época, não é? Mesmo depois de 1517, em 1519, quando houve um debate com Johann Eck em Leipzig, quem foi convidado para debater Eck foi Karlstadt. E ele levou Lutero como parte da sua comitiva. E lá ele acabou tendo um acidente chegando em Leipzig, o carro dele se atolou, sujou a roupa dele, sujaram-se os livros dele, e ele ficou meio deprimido e não começou muito bem o debate. Nessas condições ele convocou Lutero a participar. Mas Lutero também não se saiu muito bem, foi encurralado por Eck, acabou admitindo que ele aceitava várias das ideias de John Hus, né, o pré-reformador checo que foi queimado em 1415 por ordem do Concílio de Constança. Mas o convidado foi ele. E no fim do debate, Lutero reclamou que ele não tinha um salvo-conduto individual, e o duque da Saxônia, que estava presidindo o debate, disse: você não precisa de um individual, vai com o do Karlstadt, porque no salvo-conduto dele está Andreas von Karlstadt e acompanhantes.
Apesar de certamente haver alguma rivalidade entre os dois, eles eram bons colegas até por volta de 1522. Embora nunca tenham sido amigos chegados, né? Best friends forever, tipo. Então, alguma coisa houve no final de 1517, isso já foi, de certo modo, abordado aqui, mas não com a inflexão que eu pretendo dar ao fato, que fez com que alguém que era subordinado de Karlstadt, que academicamente não tinha a projeção de Karlstadt, de repente se torna a grande figura, a grande estrela da Universidade de Wittenberg e a estrela de Karlstadt, de certo modo, se apaga. Vou fazer um intermezzo aqui. Recentemente, né, num livro publicado por um indivíduo chamado Hendricks, um historiador inglês, ele fala desse projeto chamado Pantheon, que mapeou digitalmente a projeção de figuras que viveram do ano 800 antes de Cristo até 1950. E a projeção era calculada da seguinte maneira. Primeiro, as pessoas têm que ter seus sites na Wikipedia traduzidos em pelo menos 25 línguas, para se considerar um indivíduo de projeção global nessa escala razoavelmente grande de 800 a.C. até 1950, quase 3.000 anos. Cerca de 4.000 indivíduos qualificaram, ou seja, tiveram seus sites, seus artigos na Wikipedia traduzidos para mais de 25 línguas. Na categoria, foi dividido por categoria. Na categoria religião, Lutero ficou em 5º lugar, e essa categoria teve 518 pessoas. Ele só ficou atrás de Lutero, só ficou atrás de Jesus, Moisés, Maomé e Abraão, mas ficou na frente de Paulo, Salomão, Virgem Maria e São Pedro. Nada mal, né? Na categoria pessoas nascidas na Alemanha, ele ficou em 4º lugar, só atrás de Einstein, Bach e Beethoven, mas ficando na frente de Karl Marx, thank God, Goethe, Dürer e Gutenberg. Então, não resta a menor dúvida de que hoje, né, historicamente, de 1517 para cá, a figura proeminente, predominante da Reforma, o grande herói da Reforma protestante, mais herói ainda para o povo alemão, né, que é Lutero. Calvino a gente pode considerar até um intelectual de mais gabarito, mas não tem a projeção, a fama que Lutero teve. Então, a avaliação extremamente positiva de Lutero na história de século XVI para cá se deve, porém, na minha opinião, agora é opinião minha, ao Lutero jovem. Historiadores que não são teólogos, historiadores que não são membros de uma igreja protestante, em geral, têm interesse em Lutero até 1525, no máximo. Eu encontrei várias biografias de Lutero que terminam em 1521, quando ele esteve na dieta de Worms. Uma encerrou em 1518. Pelo menos o título é Lutero Jovem, né? Mas isso significa que o Lutero, depois de jovem, o Lutero maduro, o Lutero velho, isso a gente pode dizer, não tem muito interesse para historiador, que não seja teólogo. Teólogo, historiador que pertence a uma igreja e escreve da perspectiva da igreja, tem interesse porque ele continua escrevendo,
continuou a conversar com seus alunos, organizou a Igreja Luterana depois de 1525, para todos os fins. Mas, do ponto de vista de ideias inovadoras, de ideias que mudam o paradigma sistematicamente, parece que ele secou por volta de 1525. Né? Ou seja, perdeu 21 anos de vida do ponto de vista historiográfico, se a gente pode dizer isso. Né? E Karlstadt? Karlstadt sumiu. Ninguém conhece Karlstadt. É verdade que de 1905 para cá tem havido uma tentativa de ressuscitar a memória e a reputação de Karlstadt, mas tem sido difícil. Quase ninguém sabe quem foi Karlstadt. Mas agora está aparecendo um livro que diz que Karlstadt é o pai dos anabatistas. Foi Karlstadt que influenciou Zwinglio na sua visão da Eucaristia e da Santa Ceia. Foi Karlstadt quem primeiro propôs que o batismo deva se aplicar apenas a adultos e não a crianças. E tem gente que atribui muito mais coisa a Karlstadt, até o que não é legítimo atribuir, o fato de que ele teria sido um revolucionário, defensor de violência, padrinho dos profetas de Zwickau e de Thomas Müntzer e outros. Né? Então, a questão que eu quero discutir é o que é que houve ali por volta de 1517, no final, que fez essa reviravolta em alguém que era tão bem conceituado, alguém que tinha uma posição tão boa e alta, importante na universidade, de repente desaparece do mapa. E o outro, que era considerado um mongezinho não muito impressionante, se torna herói e a maior figura do século. Há na historiografia uma escola que se chama historiografia contrafactual. O que é isso? É você perguntar, e se isso ou aquilo não tivesse acontecido, o que teria sido daquilo que dependeu do isso e daquilo? Por exemplo, há livros escritos sobre isso. Se a Alemanha tivesse ganho a Primeira Guerra, teria havido a Segunda? Ela teria passado por aquelas condições econômicas miseráveis que acabaram dando ensejo a que Hitler surgisse. E se Hitler não surgisse, teria havido o antissemitismo no século XX, teria havido o Holocausto. Isso é história contrafactual. Não? Se uma coisa que de fato aconteceu não tivesse acontecido, como é que isso afetaria o desenvolvimento subsequente? Se na Batalha de Gettysburg, na Guerra Civil Americana, Lee tivesse perdido e o Sul tivesse ganho, o que seria dos Estados Unidos no século XIX, XX, hoje? A questão é que, se a reforma que foi cozinhada em fogo brando em Wittenberg fosse avaliada, vamos dizer que em setembro de 1517, havia ali algo claramente identificável como uma teologia de Wittenberg, mas não era uma teologia de Lutero necessariamente, era uma teologia dos professores de Wittenberg, entre os quais estava Karlstadt. E se quando Lutero foi sequestrado pelo príncipe Frederico III, o Sábio, e ficou 10 meses escondido no castelo de Wartburg, ele tivesse desaparecido de vez e nunca mais voltado, será que nós teríamos hoje uma igreja karlstadiana
na Alemanha? São essas questões que, para a minha mente meio especulativa de historiador, filósofo, me deixam encucado. Então, vamos voltar àquilo que eu perguntei. O que houve? Não é? O que houve certamente teve que ver com as 95 teses de Lutero. Como já se disse, que provavelmente ele não pregou essas teses na porta de nenhuma das duas igrejas, ele nunca mencionou o fato, mas a ideia surgiu e isso não faz grande diferença. O importante é que em 31 de outubro de 1517 ele mandou uma carta para o arcebispo Alberto de Brandenburg e anexou a sua carta as 95 teses e muita coisa aconteceu em decorrência desse fato. O fato já foi mencionado aqui, o professor Paulo mencionou. Mas não mencionou, por exemplo, que Alberto de Brandenburg era de uma família famosa na Alemanha, poderosíssima, Brandenburgs, a região de Brandenburg, onde fica hoje Berlim, pertencia à dinastia dos Hohenzollern, gente que é importante até hoje. E a família resolveu que Alberto iria se tornar bispo, ou seja, seguir carreira religiosa. Em 1513, ele tinha 23 anos. Ele conseguiu ser nomeado arcebispo de Magdeburgo. E de quebra levou a diocese de Halberstadt. 1513. No ano seguinte, vaga a arquidiocese de Mogúncia, como se diz em português, Mainz, em alemão, que era a arquidiocese mais famosa. O arcebispo daquela arquidiocese era o arcebispo primaz da Alemanha, ou seja, o católico mais importante da Alemanha. Mas ele tinha acabado de assumir a arquidiocese de Magdeburgo, ele falou assim, mas eu quero essa outra. Não pode ter duas, o direito canônico não permite. Ele disse, mas eu quero, então eu troco. Não pode trocar também. Ele falou assim, eu vou a Roma, e foi a Roma, negociou. E a negociação foi o seguinte, você pode ser nomeado para a arquidiocese de Mogúncia. Quem quer ser arcebispo de Mogúncia quando você fala o nome em português, né? Mainz, então. Mas vai lhe custar caro. Milhares de ducados de ouro, dinheiro que nem a família dele tinha. Tanto que ele foi necessário pedir um empréstimo para o Jakob Fugger, os banqueiros mais famosos da Alemanha. Jakob Fugger, eu tenho uma biografia de Jakob Fugger, era o Bill Gates daquela época, o cara mais rico, não só da Alemanha, do mundo. E agora vem a negociata que faz qualquer político brasileiro morrer de inveja. O arcebispo do negociando com o Papa Leão X. Mas você precisa dar um jeito de eu pagar esse empréstimo para o Fugger. Ele fala, olha, te dou o direito de explorar as indulgências em todo o seu território, menos na Saxônia, que o príncipe era invocado e não deixava vender indulgência lá. Se você vende e metade do dinheiro é seu, você paga o Fugger. E a outra metade você manda para mim e estamos acertados. Quer negócio melhor que esse? Não tirou um tostão do bolso. E ficou com uma diocese e mais duas arquidioceses, entre as quais a mais famosa da Alemanha.
Isso é poder. Poder não adulterado, poder pristino na sua forma mais chocante. Alguém acredita que Lutero tenha escrito a Alberto de Brandenburg a carta que ele escreveu, mandando as 95 teses por ingenuidade, porque ele tinha respeito para o cara que tinha jurisdição sobre a cidade em que ele vivia? Ou será que Lutero, esperto como era, falou assim, olha, essa é a minha vez de alcançar projeção. Disse alguém que a gente é avaliado pelos inimigos que a gente escolhe. Né? Você escolhe um inimigo chinfrim, ninguém te dá nada. Mas você escolhe um inimigo como Alberto de Brandenburg e todo mundo vai prestar atenção em você. E a carta não foi só uma carta respeitosa. Foi isso também, aquele estilo do século XVI, né, de se humilhar diante das autoridades, mas lá no meio tem uma insinuação, diz que Vossa Excelência deve tomar providências sobre o que os seus representantes vendedores de indulgência estão fazendo em seu nome, porque há muito boato sobre essas indulgências, e esses boatos, se chegarem à tona, vão deixar Vossa Excelência e a igreja que Vossa Excelência representa em muito maus lençóis. Se eu fosse o arcebispo, eu falei, esse cara está me ameaçando, né? O juiz que julga a causa do ex-governador do Rio, a hora que ele falou assim, a família do senhor trabalha com bijuterias, ele falou assim, o senhor está me ameaçando. Agora, se Lutero fala assim, olha, estão falando coisas dessas indulgências aqui, uma boataria que vai pegar mal. Se eu fosse o arcebispo, eu dizia, esse cara está me ameaçando. Quem é ele para me ameaçar? Aí que vem a pergunta, quem é ele? O que ele fez? Convocou os juristas e os teólogos dele. Eles fizeram um arrazoado dizendo, ele não está atacando o bispo, ele está atacando o Papa. Mandaram para o Papa e a história prossegue daí, não é? Até esqueci de mudar os meus slides aqui de tão entusiasmado, não é? Então, a carta do Lutero para o arcebispo, mas as teses foram para Roma, o Papa nomeou uma comissão, convocou Lutero para se explicar, para ir a Roma se explicar. O príncipe que protegia Lutero disse, não vai, o último que foi não voltou. Lutero não foi, o Papa mandou um cardeal, Caetano, para exigir de Lutero que se retratasse. Ficaram lá quase uma semana, durante 3 dias se encontraram, Lutero não se retratou. Saiu da reunião, sou um cara morto. Mas o príncipe continuou a proteger, entrou no jogo, pediu ao Papa que Lutero fosse ouvido pelo imperador novinho, 19 anos, tudo gente nova naquela época, né? Carlos V foi não foi escolhido imperador com 19 anos, espanhol, neto de Fernando e Isabela, reis católicos da Espanha. O príncipe conseguiu convencê-lo a ouvir Lutero, e foi isso que aconteceu na dieta de Worms. Antes da dieta, passados 60 dias que o Papa tinha dado a Lutero, o Papa mandou uma bula excomungando. Como já foi dito, Lutero chamou os alunos, fez uma festa, queimou a bula papal.
Ou seja, Lutero estava conscientemente agindo de uma perspectiva de marketing. Ele não fez nada que não fosse para atrair a atenção, chamar a atenção sobre quem está fazendo isso aqui. Sou eu. Desafiando o Papa. Foi à dieta de Worms e enfrentou o imperador. Saiu de lá banido, proscrito. Mas isso é fama, né? Ser inimigo do Papa e ser inimigo do imperador, ser excomungado por um e ser proscrito pelo outro, é o máximo da... Mas ele botou a vida em risco, tanto que o Frederico III, o sábio, o homem era de uma sabedoria notável, sequestrou. Ele sabia que não ia conseguir convencer o Lutero a se esconder, ele sequestrou, nem Lutero sabia quem estava sequestrando. E botou por mais de 10 meses. No castelo de Wartburg. Até esse ponto, isso é outra coisa que eu queria registrar. A primeira era que, até 1517, Karlstadt era mais famoso que Lutero. A segunda é que até 1521, quando Lutero foi exilado, sequestrado, escondido, não havia reforma nenhuma em Wittenberg, a não ser de Gogó, reforma tucana. Reforma de falar, de escrever, de pregar, mas de mudar a coisa não tinha mudado nada. Nessa hora, ele está escondido, ninguém sabe, nem Karlstadt, nem Melanchthon, que o professor Paulo fala Melanchthon, né? Sabia onde ele estava. A correspondência era toda encaminhada via o secretário do príncipe, o Paladin. A essas alturas, pode ser que ele tenha morrido, pode ser que ele esteja desaparecido, Deus sabe por quanto tempo. Karlstadt deve ter olhado a cena e falou assim, agora chegou minha vez. Ainda demorou um tempinho, porque ele foi chamado pelo rei Christian da Dinamarca a ir lá servir de consultor, e só voltou para Wittenberg em junho, ou seja, Lutero foi escondido no fim de abril, começo de maio. Mas quando ele chegou, ele consultou os demais associados de Lutero, Melanchthon, a turma toda, falou com o conselho municipal, que era quem, na verdade, governava a cidade de Wittenberg. O príncipe era o governador da Saxônia eleitoral. E começou a mudar as coisas. Antes de começar a mudar as coisas na cidade, ele começou a mudar as coisas na vida dele. Renunciou os votos dele como sacerdote, anunciou que ele estava ficando noivo de uma menina, filha de um nobre de 16 anos. Acertou a vida dele, casou-se em janeiro, ali 6 meses. E começou a fazer mudanças. As ideias, naquela época, de Karlstadt e de Lutero não eram tão diferentes. E Karlstadt teve o cuidado, durante esse período, de só mudar coisas que ele tinha ouvido que eram coisas que Lutero concordaria que fossem feitas, embora não necessariamente naquela hora. Eles têm um problema de ritmo, de momento, de timing, que é drasticamente diferente. Mas ele tomou cuidado de não promover mudança que não tivesse o respaldo, de alguma forma, de Lutero. Considerar a Bíblia como a única autoridade. Na verdade, se alguma coisa, ele tinha uma visão mais radical
do sola escritura do que Lutero. Lutero tinha uma visão que era sola, mas não era tota, e tinha um cânon dentro do cânon, que era a justificação pela fé, e que se alguma coisa não concordava com a justificação pela fé, ele deixava de lado, como deixou por um tempo a carta de Tiago e outras epístolas. Mas Karlstadt defendia a doutrina do sola escritura, da autoridade exclusiva da Escritura. Ele defendia também a ideia do sacerdócio universal dos crentes, só que ele inverteu. Ele falou assim, se todo crente é sacerdote, é porque não há diferença entre leigo e sacerdote. Então, por que não dizer que todo sacerdote é leigo? Pode parecer que não faz diferença, né? Mas faz. Porque se você diz que todo crente é sacerdote, dali a pouco vai acontecer, como de fato aconteceu, que uns sacerdotes são mais sacerdotes do que outros. Uns sacerdotes podem pregar, podem batizar, podem oficiar a Santa Ceia, e outros não. Eles são sacerdotes no sentido de que eles podem ler a Bíblia e interpretar a Bíblia por si próprios, mais ou menos. Então ele inverteu o laicato universal dos crentes. Todo mundo é leigo, ele disse, eu sou leigo. Porque ele aceitava de forma mais radical a autoridade da Bíblia, só a Escritura, ele começou a tender para o batismo de adultos. Onde é que o batismo infantil é defendido na Bíblia? Não está na Bíblia. Lutero, Calvino, disse assim, não está, mas a Bíblia não proíbe. Ele disse, mas também não diz que é para ser assim. A interpretação simbólica da Santa Ceia, está certo, a Bíblia diz, este é o meu corpo, mas isso daí deve ser interpretado simbolicamente. Ele é o... não acredito. No meu dá 20. E assim vai, não é? O culto evangélico. O culto não é uma missa, é um culto centrado na palavra. Não tem sacrifício de Cristo durante, não tem necessariamente confissão anterior, não precisa jejuar antes da missa. As igrejas, os templos não precisam ter imagens. Isso daí é resquício de idolatria. A igreja não deve ter ligação com o Estado, ela deve ser uma comunhão voluntária dos crentes. Não deve estar vinculada, atrelada, subjugada ao Estado, deve ser separada dele. A reforma deve, no devido tempo, abranger aspectos sociais, políticos, econômicos, embora não através da violência. Ele nunca tergiversou nesse ponto. Chegou a defender, fato que faz com que alguns o chamem de espiritualista, de Schwärmerei, que a religião, no fundo, está dentro de nós, no coração de cada um. Mas nos essenciais, ele concordava com Lutero e não tomou nenhuma providência que fosse considerada uma provocação para o Lutero. Ele era um revolucionário, como eu disse, ele concordava que a reforma deveria oportunamente abranger aspectos sociopolíticos e econômicos, mas que isso não era a primeira prioridade e que isso não deveria ser feito por armas, com violência. Então, ele tinha simpatia pelas ideias dos irmãos, dos profetas de Zwickau, por Thomas Müntzer, mas ele escreveu uma carta radical contra o uso de violência. A diferença maior entre ele e Lutero era essa questão de estratégia, de oportunidade, de ritmo. Ele achou que ou é agora ou não vai ser nunca. Então ele começou a fazer as mudanças. Lutero achava que devia ir com calma, gradativamente,
incrementalmente, devia levar em conta aqueles que são fracos na fé, que não entendem direito as reformas que estão sendo feitas, aqueles que resistem. Né? Karlstadt achou que era o momento de fazer as mudanças ali. Em cerca de 8 meses, sob a liderança dele, a reforma foi implantada em Wittenberg. É verdade que alguns, como Gabriel Zwilling, que era discípulo amado de Lutero, todo mundo chamava o rapaz de segundo Lutero, porque ele pregava bem, como Lutero pregava bem. Ele começou a liderar um grupo que entrava na igreja e quebrava as imagens, quebrava os vitrais, arrancava os padres que estavam de batina e arrancava as roupas dos padres, porque a batina não era mais para ser usada. Ou seja, criaram um clima de violência, de quebra-quebra, de bagunça, de desordem, de anarquia, mas Karlstadt não participou disso. Sempre procurou agir de forma colegiada, ouvindo Melanchthon, ouvindo os demais colegas da equipe, submeteu as coisas ao Conselho Municipal, que aprovou as medidas, se bem que aprovou depois de um monte de coisa já está acontecendo, né? A coisa entra numa dinâmica que, uma vez começada, é meio difícil segurar. Chegou o ponto em que o príncipe, sábio e cauteloso, achou que as coisas estavam saindo fora de controle e que o imperador poderia querer intervir na Saxônia por causa da bagunça. Entre mentes, ele proibiu qualquer outra mudança. Proibiu depois de Karlstadt ter anunciado de que ele iria celebrar o primeiro culto evangélico na Catedral do Castelo, em língua alemã, distribuindo os 2 elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho, a todos os presentes, que ele não estaria usando vestimentas sacerdotais, nem mesmo vestimentas acadêmicas, ele estaria usando vestimentas de um camponês, porque ele era um leigo. O príncipe ouviu, ele tinha dito que seria no dia de ano de 1521 para 22. O príncipe disse assim: na Catedral do Castelo, no dia de ano, ninguém vai celebrar nada parecido com isso. Karlstadt, que não era brincalhão, fez alguma coisa que foi, na minha opinião, o seu único passo falso, sério. Ele falou, tá bom, não é para celebrar no dia de ano na catedral, eu celebro no dia de Natal. Isso não foi proibido. Foi lá e celebrou. Daí o príncipe chamou Lutero de volta. O filho é seu, a reforma é sua, volta e bota a ordem, porque senão a coisa vai ficar feia. E Lutero voltou. E a hora que Lutero voltou, ele perdoou o Gabriel Zwilling, que era quem organizou a brincadeira, mandou o Gabriel para fora da cidade para ser pastor de uma cidade onde o príncipe tinha residência também, e escolheu Karlstadt como seu bode expiatório. Karlstadt foi proibido de pregar, proibido de dar aula, proibido de falar em público, proibido de escrever. Ele não quis nem ouvir Karlstadt. Mas agora ele tinha o respaldo do príncipe, que mandou ele fazer o que fosse preciso, e ele fez. Né? Decretou que todas as mudanças feitas voltavam a estaca zero e pregou 8 sermões
descendo o porrete em Karlstadt e culpando Karlstadt. Declarando Karlstadt como aliado dos revolucionários de Zwickau e Auerstedt. Karlstadt tentou publicar um livro explicando o que ele estava fazendo. Por ordem de Lutero, o livro foi rejeitado pela universidade na qual ele era chefe do departamento. Havia sido reitor. Vou passar rápido aqui, porque... O interessante é que Karlstadt não protestou, não desobedeceu, não pregou no meio da rua, não tentou publicar o livro em outro lugar. O que ele fez? O salário dele na universidade era pago por uma comunidade, ainda na Saxônia, mais distante de Wittenberg, chamada Orlamünde. O pessoal, sabendo que Karlstadt estava sem fazer nada em Wittenberg, chamou Karlstadt para ser pastor. E ele foi lá, conversou, o pessoal já pagava o salário, ele disse que não queria o salário, que ele queria trabalhar na terra como um agricultor, como um camponês, mas que ele colaborava com eles desde que fosse pastorado assim, colegiado, colaborativo, discutitivo. E foi para lá. O Lutero não havia dito em algum lugar que as igrejas têm direito de escolher o seu pastor? O que ele estava fazendo em Orlamünde começou a se tornar visível. Interessante. As mudanças que ele não pôde fazer em Wittenberg, ele começou a fazer lá. E o pessoal gostou, achou interessante. As cidades ao lado, circunvizinhas, começaram a ir frequentar os trabalhos lá. A reputação dele começou a crescer de novo. O que Lutero faz? Vai ao príncipe e diz assim: esse cara está tramando. Me autorize a fazer uma visitação em toda a Saxônia e ver o que está acontecendo. O príncipe autorizou. Ele foi lá e na igreja vizinha da igreja que era de Karlstadt, ele, mais uma vez, desceu o sarrafo. E o Karlstadt estava presente no culto disfarçado. No fim do culto, ele mandou um bilhete para o Lutero falando: quero falar com o doutor. Passou a chamar o Lutero de doutor. Até a mulher do Lutero chamava a ele de doutor. Então, o trabalho dele era aceito pela comunidade, mas Lutero ficou com medo daquilo servir de mau exemplo. Eu vou ler, porque se eu falar eu vou gastar mais tempo. Lutero havia dito no sermão que Karlstadt assistiu que o espírito de Zwickau e Auerstedt, que é o espírito dos revolucionários, que leva à revolução e ao assassinato, é um espírito claramente demoníaco, afirmando, fazendo uma referência, uma alusão a Karlstadt, que esse espírito demoníaco é o mesmo daqueles que quebram imagens, destroem altares, danificam igrejas, distorcem a doutrina dos sacramentos do batismo e da Eucaristia. E acrescentou: aquele que empreende essas coisas não é um bom espírito, mas só pode ser, sim, o próprio diabo. Ou seja, Lutero colocou em um mesmo grupo os profetas de Zwickau, Thomas Müntzer e Karlstadt. É o começo da história de que ele era um revolucionário. Tá aí. Na discussão pública,
Karlstadt quase perdeu a compostura, ele gritou não, e disse assim, quem tenta me associar com esse pessoal, colocando-me em uma mesma panela com espíritos dispostos ao assassinato, é mentiroso. Me atribui falsidades, sem nenhuma verdade, e não age como uma pessoa honesta. Ou seja, Lutero chamou de revolucionário, ele falou assim, eu posso ouvir isso, mas você não vai ficar sem ouvir que você é um mentiroso e um desonesto. Que resposta deu Lutero? Disse o seguinte, eu não falei que era você no meu sermão. Não citei você pelo nome. Se a carapuça serviu, que sirva. E acrescentou que lamentava que o povo estivesse sendo ensinado ali naquela região por alguém que defendia uma teologia equivocada. Karlstadt redarguiu, isso aqui é cópia de um transcript, de uma transcrição. Karlstadt disse que no tocante à Santa Ceia, ele era capaz de provar que o ponto de vista dele era mais correto do que o de Lutero, da perspectiva bíblica, e que era Lutero quem pregava um evangelho errôneo. Karlstadt tentou trazer a conversa para a questão de ser ele ou não um revolucionário, apoiar ele ou não os revolucionários. Mas Lutero forçou que a discussão passasse a ser sobre a Santa Ceia, os batismos, os sacramentos. Mas, eu sei. Lutero disse, Karlstadt disse, eu consigo provar que eu não sou um revolucionário, porque eu mandei uma carta a Thomas Müntzer em nome da minha igreja, condenando o que eles estavam fazendo e dizendo que nenhum cristão poderia fazer uso da violência para destituir as autoridades. Resposta do Lutero, ele disse assim, não precisa ficar provando isso, porque eu li a sua carta. Eu vi o que se escreveu. E disse até, eu estou convencido de que você realmente pensa isso. Karlstadt falou, mas se você acha que é verdade o conteúdo da carta e que eu realmente penso o que está escrito na carta, por que você me associou com os espíritos malignos, me chamou de diabo? Resposta de Lutero, não falei que era você, não disse o seu nome. Karlstadt disse que se Lutero achava que ele estava errado em relação aos sacramentos, a Eucaristia, a Santa Ceia e o batismo, por que ele não dizia isso para ele pessoalmente? Lutero respondeu que se o errado era ele, Lutero, então ele não entendia nada do Evangelho. É uma resposta difícil de aceitar na minha forma de ver. Nesse ponto, Lutero desafiou Karlstadt, jogou uma moeda para ele, que naquela época era um desafio a fazer isso. Escreva, bote por escrito a prova que você diz ter de que eu estou errado na minha doutrina do sacramento. Karlstadt falou assim, você primeiro prende minhas mãos, prende meus pés, fecha minha boca e agora quer que eu escreva? Se eu escrever, eu vou ser preso. Eu fui proibido de escrever, fui proibido de pregar, fui proibido de falar. Disse a Lutero que se ele estivesse livre para escrever e falar, Lutero já teria descoberto há muito tempo que havia de errado na doutrina da Santa Ceia dele. Lutero disse,
Por que eu ia impedir você de fazer isso, se sou eu que estou pedindo? Havia lá um representante da corte, não? O pregador da corte, Wolfgang Stein. Ele acompanhava Lutero e ele percebeu que a discussão não ia levar a lugar nenhum. E ele interveio sem que Lutero contestasse, disse: o doutor Lutero não lhe fará mal, Kronstadt, nem impedirá você de ganhar a sua vida. Até fome ele tinha passado. Com a garantia dada pelo pregador da corte de Weimar, Kronstadt estendeu sua mão a Lutero, considerando aceito o desafio e feito o trato. Nesse tom se despediram. Isso foi 22 de agosto de 1524. Nos dias seguintes, Kronstadt reuniu 8 manuscritos que ele tinha prontos. Mandou seu cunhado levar esses manuscritos para Basileia para publicar. Mas 2 semanas depois, ele é expulso da Saxônia por ordem do príncipe, que rapidamente perdeu sua sabedoria. Lutero rompeu o trato, prometeu uma coisa e não cumpriu, o homem foi expulso. Konrad Grebel, um dos líderes dos chamados Irmãos Suíços, um dos líderes anabatistas, chamou essa atitude de Lutero um verdadeiro escândalo. Expulso da Saxônia, Kronstadt foi se envolver com os únicos amigos que ele tinha, que eram os revolucionários. Tentou convencê-los a desistir, tentou mediar, tentou ajudar, tentou encontrar formas de conseguir os mesmos resultados de forma cristã e pacífica. Não conseguiu. A revolta, a revolução eclodiu, ele teve que fugiu, e nesse processo foram mortos, estimativa de 80 a 100 mil camponeses na Alemanha. Como já foi dito aqui hoje, com o beneplácito, o apoio de Lutero, que escreveu alguns de seus tratados mais violentos contra os camponeses. Durante todo esse tempo, a mulher de Kronstadt estava em Wittenberg, hospedada na casa do Lutero. Ah, meu Deus. Agora venceu uma hora. Não sei o que fazer. Vou botar no meu bolso aqui. Mas o filho de Kronstadt, com 2 anos, não tinha sido batizado. A mulher de Kronstadt pediu à mulher do Lutero que arrumasse alguém para batizar. E ela arrumou e convidou, e a mãe do menino... Obrigado. Desliga isso para mim. A mãe do menino convidou a mulher do Lutero para ser madrinha. Lutero estava lá, não convidou Lutero para ser padrinho. Terminada a Revolução, Kronstadt escreveu a Lutero, se humilhando, pedindo permissão para ir até Wittenberg para pegar a mulher e o filho, que ele sairia da Saxônia e iria para a Suíça. Lutero exigiu um monte de condições, para que ele não falasse com ninguém, para que ele não abrisse a boca, que ele não pregasse, que ele não escrevesse. Ele foi, pegou a mulher, foi para a Suíça. Zwingli o ajudou. Oicolampádio, que era outro reformador, Basileia, Berna, o ajudou. E ele acabou indo para Basileia. Onde ele foi professor, pastor, tornou-se reitor da Universidade da Basileia, que era uma universidade das mais famosas na Suíça, onde Erasmo antes havia trabalhado, cidade em que Erasmo viveu e morreu e foi enterrado, e onde Kronstadt terminou a vida dele. Como professor universitário, pastor,
reitor da universidade. Quando a cidade foi acometida pela praga em 1541, ele abandonou todos os seus cargos e foi ajudar o combate da praga, em especial da população mais pobre da cidade. Nesse trabalho, contraiu a praga e morreu. 5 anos depois, morreu Lutero. Fazendo o quê? Ajudando os príncipes, os nobres de Mansfeld, a negociar um acordo financeiro que desse sobrevivência às suas minas na região em que Lutero nasceu. Eu acho que essas coisas precisam ser ditas. Nada do que eu disse aqui eu inventei, mas nada do que foi dito aqui você encontra em histórias da igreja escritas por luteranos alemães, nem mesmo por presbiterianos. Encontra em algumas histórias da igreja escritas por anabatistas, pelos defensores das reformas radicais, porque a Karlstadt acabou se encontrando muito mais à vontade entre eles do que entre os luteranos. Já estourei meu tempo, peço desculpas, mas é isso. Muito obrigado.